Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Aqui quem fala é o professor Carlos Duarte. Quando observamos o aplicativo final, nós vemos que apesar de todos os cartões terem um estilo de cor semelhante, cada um deles possui um conteúdo interno diferente. E no Flutter, quando usamos os widgets desenvolvidos pela equipe do Flutter, nós geralmente conseguimos definir esses conteúdos internos utilizando a propriedade child. Por exemplo, o widget expanded tem um filho, assim como o container também possui um. E isso nos permite reutilizar o mesmo widget em diversos locais, mas com um conteúdo personalizado para cada um deles. Vamos então criar uma propriedade child para que possamos fazer o mesmo com o nosso cartão padrão. Primeiramente, nós vamos criar a nossa propriedade child personalizada e vamos chamá-la de filho cartão. E não se esqueça, essa propriedade deve ser um final, pois o nosso widget é imutável. Ela terá um tipo de dado de widget e se chamará filho cartão. Como nós temos uma nova propriedade, nós precisamos inicializá-la para remover esse erro aqui. Então vamos fazer isso. Até o momento, eu não acho que a propriedade filho cartão deva ser sempre exigida. Logo, nós não precisamos adicionar o @required. Nós precisamos apenas do this.filhocartão. Isso significa que quando criamos um novo cartão, nós podemos escolher se adicionamos ou não um filho a ele. Assim, podemos definir ou não conteúdos personalizados. Mas ficamos com a seguinte dúvida: onde será colocado esse filho dentro da nossa árvore de widgets? Bem, ele será um filho do nosso container. Assim, nós poderemos acessar a propriedade child do container utilizando o filho cartão. E isso é tudo o que precisamos fazer para personalizar o conteúdo interno dos nossos cartões. Os primeiros cartões que vamos personalizar são esses aqui de cima, que definem o sexo. Veja que nós temos um ícone do pacote Font Awesome do Flutter, fazendo uma referência ao sexo, e um texto abaixo com a descrição. Então, vamos começar personalizando o nosso cartão padrão de cima para baixo na nossa coluna, antes de adicionarmos qualquer funcionalidade. Primeiramente, nós precisamos obter o ícone que vem do pacote Font Awesome do Flutter. Para incorporar esse pacote ao nosso projeto, eu vou na aba Installing e copio essa linha bem aqui. Feito isso, nós retornamos ao Android Studio e abrimos o arquivo pubspec.yaml. Até o momento, nosso arquivo pubspec não possui nenhum pacote personalizado. Eu vou então colar o Font Awesome Flutter logo aqui abaixo do Cupertino Icons. Caso você não se lembre como adicionar pacotes em Flutter e como o arquivo pubspec funciona, eu recomendo que você assista a aula que está aparecendo no card aí na sua tela. Agora que atualizamos o pubspec, vamos clicar em pubget para importar o nosso novo pacote ao projeto. Se tudo correr bem, nós podemos voltar na tela principal e importar o pacote Font Awesome Flutter para que possamos utilizá-lo dentro do nosso cartão padrão. Então vamos lá. Nós queremos implementar esse primeiro cartão aqui. Nele nós temos um ícone com o símbolo de Marte e um texto com a palavra masculino, ambos centralizados. Essa distribuição nos diz que devemos utilizar um widget de coluna como filho do cartão padrão. Vamos voltar ao Android Studio e adicionar o filho cartão que criamos anteriormente. E dentro dele nós teremos uma coluna com 2 filhos. O primeiro filho será um ícone obtido do pacote Font Awesome, e o ícone que nós queremos é definido pelo nome Mars, ou seja, Marte em inglês. Agora que nós já temos o ícone, eu vou aumentar o tamanho dele para 95, apenas para torná-lo bem maior do que o normal. Eu vou também adicionar um pequeno espaço entre o ícone e o texto. Para fazer isso, nós utilizamos o nosso velho conhecido Sized Box, e nesse caso eu vou fornecer uma altura de 15, para especificar a distância que queremos entre o ícone e o texto. Por fim, nós podemos adicionar um widget de texto com a palavra masculino em maiúsculo. E para ficar mais parecido com o nosso layout de referência, eu vou adicionar um estilo, utilizando o widget Text Style, aumentando o tamanho da fonte para 20 e alterando a cor para preto. Como adicionamos um novo pacote ao nosso projeto, é recomendado executar o código do zero. Ótimo! Agora nós temos o nosso ícone e o texto na tela dentro do primeiro cartão.
Entretanto, ambos não estão alinhados na direção vertical, apenas na horizontal. Para centralizar na direção vertical, nós precisamos utilizar uma propriedade da coluna chamada Main Axis Alignment e definir ela como Center. E caso você não se lembre dessa e de outras propriedades das linhas e colunas, eu recomendo você dar uma refrescada na memória clicando no card que está aparecendo aí na sua tela. Se salvarmos o projeto, você verá agora que o ícone e o texto estão corretamente centralizados no nosso cartão padrão. Nós sabemos, do layout de referência, que nós temos dois cartões que são praticamente idênticos. Logo, faz todo sentido reutilizarmos essas partes onde criamos o ícone, o espaçamento e o widget de texto, extraindo elas como um widget separado, para que sejam utilizadas em qualquer outro local do código. E eu lanço esse desafio para você. Eu quero que você crie um widget personalizado. Como desafio, eu quero que você extraia tudo que está dentro do nosso filho cartão, que será duplicado para o segundo cartão, e crie um widget separado. Portanto, tente se lembrar de como nós fizemos isso para o cartão padrão. Pause o vídeo e tente concluir esse desafio. E não se esqueça, aproveite a pausa para deixar o seu like e compartilhar a aula com outro colega que queira aprender Flutter. Certo, para resolvermos esse desafio, nós selecionamos o widget que queremos extrair, que nesse caso é o column, e clicamos em Flutter Outline. Veja que o column também já está selecionado aqui. Agora, nós clicamos com o botão direito sobre ele e selecionamos a opção Extract Widget. Aqui, eu vou nomeá-lo como conteúdo ícone e refatorá-lo. Observe que ele foi extraído aqui para baixo. Agora, no próximo desafio que eu tenho para você, eu quero que você torne o widget conteúdo ícone reutilizável para o segundo cartão. Veja que nós já temos ele definido aqui, mas nós ainda precisamos definir ele aqui com um ícone e um texto diferente. Ou seja, nós precisamos tornar o widget conteúdo ícone reutilizável para exibir diferentes ícones e textos. E para completar esse desafio, você terá que modificar um pouco o código que nós temos aqui. O objetivo final é ter o mesmo widget conteúdo ícone para criar ambos os cartões masculino e feminino. Então, pause o vídeo e tente completar esse desafio. E se você conseguir completá-lo, deixe o seu like e coloque um emoji com um troféu nos comentários do vídeo. Ok, para solucionar esse desafio, nós precisamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos para o nosso cartão padrão personalizado. Ou seja, nós vamos criar propriedades para serem definidas sempre que novos widgets forem construídos. Primeiramente, vamos remover o construtor padrão que vem quando extraímos o widget e criar o nosso próprio construtor para que possamos passar valores diferentes para o ícone e para o texto. Antes de mais nada, vamos criar as nossas propriedades. Novamente, nós utilizamos a palavra-chave final. O tipo de dado nesse caso será o icon data. E como eu sei que esse é o tipo de dado do ícone, basta nós darmos uma olhada na documentação do widget. E aqui podemos ver que um ícone espera um tipo de dado chamado icon data. Então, eu vou nomear essa propriedade como ícone. Agora, nós podemos adicionar a nossa segunda propriedade, que será uma string, e eu vou chamá-la de descrição. E essa propriedade será passada bem aqui, para que possamos criar um cartão masculino e outro feminino. Observe que estamos recebendo alguns erros, e isso acontece porque nós não inicializamos essas propriedades finais. Lembre-se que as variáveis finais podem ter apenas um valor, que é definido no momento em que elas são criadas. Logo, quando o conteúdo ícone for criado, a primeira parte a ser acionada é o seu construtor. Então, eu vou criar ele aqui e vou definir duas propriedades nomeadas. A primeira como this.ícone e a segunda como this.descrição. Fique à vontade para marcar essas propriedades como required. Eu vou deixar como está. Agora que nós já temos o construtor e as nossas propriedades, nós precisamos especificar onde elas serão definidas dentro do método build. Vamos então inserir o nosso ícone aqui e a descrição aqui no lugar desse texto. Logo, o que for atribuído a essa propriedade irá passar por aqui. Agora, nós vamos voltar na árvore de widgets principal e podemos atualizar o conteúdo do ícone para fontawesomeicons.mars e o conteúdo da descrição para masculino.
Vamos salvar e fazer o mesmo para o nosso segundo cartão aqui. O nosso segundo cartão padrão também terá um filho cartão, que será um conteúdo ícone. E dentro dele, nós adicionaremos um ícone com símbolo de Vênus, com a descrição feminino. Ótimo! Se salvarmos o projeto, você pode ver que ambos os cartões foram criados e todo o estilo foi definido pelo nosso widget conteúdo ícone. Você pode ver que nós estamos começando a criar os nossos próprios widgets, ao invés de depender apenas dos widgets pré-definidos do Flutter. E nós estamos utilizando essas propriedades e o construtor para personalizar cada um dos widgets que criamos. Nesse ponto do nosso desenvolvimento, você pode ver que os widgets personalizados estão começando a ocupar muito espaço no arquivo tela principal. Logo, é uma boa ideia organizar o cartão padrão e o conteúdo ícone em dois arquivos Dart separados. Além da questão da organização, isso facilita o uso desses widgets em outras telas do nosso aplicativo. Portanto, não é recomendado termos tudo em apenas um arquivo. Vamos então clicar com o botão direito na pasta lib e criar um novo arquivo em Dart. Esse primeiro eu vou chamar de conteúdo_ícone e vou clicar em Add para adicionar ao Git. Eu vou criar também um novo arquivo Dart e chamá-lo de cartão_padrão. Agora, vamos recortar tudo que está relacionado ao nosso conteúdo ícone no arquivo tela principal e colar ele aqui. E, obviamente, sempre que estivermos utilizando os widgets do Material Design, nós precisamos importar o pacote Material. Vamos agora recortar o cartão padrão para o arquivo cartão_padrão e importar o pacote Material aqui também. Se dermos uma olhada no nosso conteúdo ícone, nós vemos que muitos parâmetros estão hard-coded, como por exemplo, o tamanho do ícone, a altura do sized box e o estilo do texto. Conforme vimos na aula passada, é recomendável retirar essas partes do meio do código e criá-las como constante no topo do arquivo. Dessa forma, se quisermos mudar a descrição do text style, nós podemos fazer isso facilmente aqui no início do arquivo, atualizando e editando conforme for necessário. E aqui nós referimos à descrição do text style. Logo, se precisarmos definir esse estilo em vários lugares do código, basta utilizarmos essa propriedade. Aqui, pessoal, eu usei o prefixo descrição antes do text style, mas fique à vontade para usar a palavra que você achar mais conveniente. A última coisa que precisamos corrigir são os erros que nós temos no arquivo tela principal. E eles aparecem, pois ao remover daqui os widgets cartão padrão e o conteúdo ícone, o código não os reconhece mais. Portanto, para informar que os widgets ainda existem, mas estão em arquivos diferentes, nós precisamos importá-los aqui. Então eu vou adicionar o import cartão padrão e o import conteúdo ícone. Agora, nós temos o nosso código refatorado em arquivos separados e será muito mais fácil trabalhar neles separadamente quando precisarmos. E assim como nos widgets nativos do Flutter, se pressionarmos Command ou Ctrl no Windows e clicarmos em um text, por exemplo, nós seremos direcionados para o arquivo text.dart, que contém todo o código do widget de texto. E dessa mesma maneira, nós podemos encontrar os nossos próprios widgets. Agora, a nossa tela principal possui uma árvore de widgets, que é basicamente o layout parcial do nosso aplicativo, e nós podemos visualizar de uma maneira bem mais fácil cada parte, sem termos um monte de código e vários widgets aninhados. Bem, pessoal, na próxima aula nós vamos tentar mudar a cor do nosso cartão padrão clicando nele, porque até o momento nada acontece quando fazemos isso. Se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber futuras novidades. Até a próxima e muito obrigado!